irmãos, bom dia não, boa noite. E olha que meu fuso não é nem tão distante, foi só do Rio para cá. Mas eu vou pedir que os irmãos, por gentileza, abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18. E quando me veio o convite com esse tema, família incomum, eu fiquei pensando honestamente a respeito de tantos irmãos que eu já ouvi pregando a respeito de família e pregações tão edificantes. E eu falei, meu Deus, a tua palavra realmente vai ter que ser cumprida e se renovar, porque as nossas necessidades nesse campo são imensas e ao mesmo tempo nós nos sentimos cada vez mais fragilizados com as coisas que nos cercam no mundo, e nós precisamos ser fortalecidos por aquilo que o Senhor tem para nós. Então, meus irmãos, nessa primeira vez, que é hoje à noite, nós estaremos juntos ainda amanhã, eu gostaria de colocar o foco, ao falar das famílias incomuns ou da família incomum, eu gostaria de colocar o foco em nós que somos pais. E talvez a expressão pai incomum ou pais incomuns apareça de vez em quando ao longo desta preleção. E com isso eu gostaria de colaborar comigo, com a minha esposa, somos pais e queremos ser incomuns. E com todos os irmãos que já são ou virão a ser pais, a fim de que as nossas famílias incomuns tenham um ponto de partida. Agora, é óbvio que para que isso aconteça, nós temos que ter um Deus em comum acima de nós, porque senão nós não conseguiríamos sequer dar a volta em nós mesmos, em torno do nosso próprio eixo, quanto mais fazer coisas excelentes e com caráter eterno. Então, meus irmãos, do versículo 16 ao versículo 19, assim nos diz a Escritura: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. O versículo 10, sobre o qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, será exposta ao nosso coração e à nossa mente. Pedimos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor nos abençoe, nos abra os olhos, nos abra a percepção e que nós sejamos assim agraciados por Tua bondade e o Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, além de ficar feliz por estar aqui com vocês, eu também fico muito feliz por rever alguns irmãos, pastores, amigos, irmãos queridos do coração, irmãos que eu não via já há algum tempo, e que o Senhor nos permita ter tempos muito agradáveis aqui nesse momento. Esse trecho que vai do 16 ao 21, que eu acabei de ler para vocês entenderem um pouco melhor, por favor, depois leiam até o versículo 33, que é quando encerra esse trecho. E é interessante que o trecho começa falando que Abraão ia com eles para os encaminhar, no versículo 16. E lá no versículo 33, o trecho encerra dizendo: e Abraão voltou para onde estava antes. E aqui nós temos uma delimitação muito clara de que esse texto está encerrado dentro desses dois elementos, que tem uma noção, umas notas de viagem. Abraão sai, acontece um monte de coisa, que está ali do versículo 17 até o 32, e Abraão volta e aquele trecho da narrativa bíblica se encerra, de modo muito claro, começando e fechando, para que nós entendamos que ali está um trecho de destaque para nós aprendermos coisas da parte do Senhor. Nesse momento aqui, Deus pretendia
firmar diante de Abraão que todas as nações seriam abençoadas por ele. E essa bênção teria que recair sobre nações abençoadas. Ocorre que esse aqui é o trecho em que Abraão vai interceder por Sodoma, né? Havia uma dupla de cidades, Sodoma e Gomorra, nós conhecemos a história. E Deus não poderia derramar a sua bênção prometida também sobre terras amaldiçoadas. E é disso que trata aqui. Deus precisava depurar a fim de cumprir a sua promessa sobre Abraão. Há uma segunda razão, e aqui também está o versículo 19 mais uma vez, que Deus queria que Abraão entendesse que para que isso acontecesse e a sua posteridade fosse abençoada, era necessário que os filhos de Abraão entendessem também que era preciso que eles vivessem com base no que é direito e naquilo que é justo. Obviamente, isso não é apenas uma relação teológica, mas isso também fala da nossa vida na sociedade. Nós temos que viver com base no que é direito e no que é justo, e isso já era ensinado aqui. E essa era a forma pela qual as bênçãos prometidas por Deus na sua aliança a Abraão seriam cumpridas. Então, Deus está colocando as regras aqui diante de um grande pai. Ele era tão grande que passou a ser chamado de patriarca, né? E ele estava ali recebendo orientações da parte de Deus. Nós temos a partir daqui um paradigma desejável para a nossa vida, quando nos espelhamos naquilo que nós vemos em Abraão, ao longo da Escritura. Abraão tinha fé em Deus. Esse é um paradigma. Nós precisamos ter fé em Deus. Abraão sabia que Deus era totalmente justo, e ele compreendia isso e confiava na justiça de Deus. Nós precisamos fazer essa mesma correlação na nossa mente, no nosso coração. Abraão também conhecia Deus, porque Deus é um Deus relacional. E veja bem, quando nós falamos de entender que Deus é justo, perceber que Deus se relaciona conosco, nós estamos falando de elementos da crise do nosso tempo. Porque nós olhamos para Deus e achamos que Ele não é justo. Nós olhamos para Deus e achamos que Ele é distante. Nós, seres humanos naturais. E finalmente, Abraão também entendia que Deus ouvia a oração dos seus filhos, tanto é que ele se debruça em oração nesse tempo. E particularmente nesse momento, eu gostaria de ressaltar para o nosso coração que Deus diz a Abraão claramente que ele precisa ordenar determinadas coisas aos seus filhos. E a palavra é ordenar mesmo. Também está meio fora de moda, mas é o que Deus fala para Abraão. Deus também diz que ele deveria admoestar os seus filhos a andar com o Senhor. E finalmente, Deus diz a Abraão, depois de tudo isso, que se eles fizessem aquilo que era direito e justo, eles teriam uma prática de vida que agradaria ao Senhor. Agora, toda a responsabilidade humana nesse trato recai sobre Abraão, sobre os pais incomuns que num primeiro momento precisam dar ordens aos seus filhos. Meus irmãos, nós vivemos tempos em que até a instrução que nós damos aos nossos filhos pode ser questionada em alguma medida. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é, logo de saída, eu escolhi Abraão, que no fundo quer dizer, eu conheci Abraão, que tem uma relação de profunda intimidade com Abraão, eu tenho um relacionamento íntimo com Abraão, e a partir desse ponto em que Abraão mergulha, ele tem uma imersão no ser de Deus, por causa do chamado de Deus para ele, ele passa a receber orientações que vão se desdobrar depois para todos os filhos de Deus, porque Deus, a partir desse momento, está dando instruções ao seu povo, através do primeiro patriarca, de como ele quer que sejam os seus filhos, porque nós, os filhos de Deus, estamos sendo preparados pelo Senhor para sermos a noiva do Filho unigênito do Senhor. Nós não podemos ser quaisquer coisas.
O Senhor quer que nós sejamos santos, perfeitos, ilibados, corretos, justos, e eu e você sabemos conscientemente que não temos condição de fazer nada disso conosco mesmos. E não fosse a misericórdia do Senhor, jamais alcançaríamos sequer o status da salvação no nosso Deus. Mas aqui o povo de Deus começa a ser preparado, e tudo isso acontece a fim de que o Senhor tenha para si um povo, e esse povo, ele é gerado a partir da perpetuidade geracional no próprio Senhor. A herança espiritual, a herança ética que é inspirada aqui na palavra de Deus, é uma palavra inspirada, nós cremos nisso, precisa passar às gerações no seio do lar. Meus irmãos, quando os pastores sobem ao púlpito e dizem: nós temos que instruir os nossos filhos na nossa casa, isso não é brincadeira. Porque se nós não o fizermos, o mundo haverá de fazê-lo. E vai fazê-lo por princípios absolutamente opostos aos princípios do Senhor. A igreja é o local por excelência para auxiliar essas famílias. Nós acolhemos os filhos dos nossos irmãos, nós acolhemos os filhos da igreja, os conduzimos, temos departamento infantil, temos uma série de atividades para ajudar, mas de fato, o grande compromisso reside sobre os pais, que muitas vezes assoberbados pelas questões da vida, ou muitas vezes desinformados, não é por maldade, todos os pais querem o bem dos seus filhos, mas às vezes imaginam que em 1 hora de escola bíblica dominical para os nossos filhos por semana, eles terão a instrução adequada para a vida com Deus. Mas é em casa, é recebendo a ordem dada por Deus através dos pais, que os nossos filhos são cuidados, equipados e construídos na sua vida aos pés do Senhor. Lá em Provérbios 1:8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. O texto tão conhecido de Deuteronômio 6:6 diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso aqui, na verdade, é uma coletânea de instruções da palavra de Deus para que os pais prossigam no ensinamento aos filhos, a fim de que eles, depois que os pais se forem, mantenham viva a fé que lhes foi um dia dada. E é assim que a igreja se perpetua. Quando nós ensinamos aos nossos filhos, os nossos filhos ensinam aos seus filhos e assim por diante. Essa é a razão da nossa construção familiar no reino de Deus. E obviamente a igreja também tem a outra missão, que é servir de atalaia para o mundo e pregar o evangelho para aquele que ainda não tinha conhecido essa palavra. Essa descendência também tem origem na vontade de Deus, e isso é muito importante, porque se nós fomos escolhidos pelo Senhor, e se o Senhor nos deu ordens para que ordenássemos determinadas coisas aos nossos filhos, é porque os nossos filhos também estão debaixo dessa vontade soberana que Deus colocou sobre o seu povo. Em obediência ao Senhor, os pais instruem os seus filhos. Se não instruirmos os nossos filhos na palavra do Senhor, seremos desobedientes. O que Deus está dizendo para Abraão é que ele precisa fazer determinadas coisas, a fim de que seus filhos prossigam na aliança do Senhor. Nós que somos presbiterianos temos uma facilidade de compreensão, porque nós batizamos nossos filhos, e nós batizamos nossos filhos também por causa do princípio da aliança em que nós cremos. Mas esse é um princípio arraigado na fé cristã, e nós precisamos manter isso vivo. A tal ponto isso é verdade que até o período interbíblico, mas já chegando ali no período romano, o período interbíblico está ali já nas cidades-estado helênicas, enfim, já indo para o Império Romano como nós conhecemos na época de Cristo. Até esse momento não existe registro, nem na Bíblia nem fora da Bíblia, de escolas em Israel.
Como é que as crianças de Israel aprendiam as coisas e, principalmente, como é que elas aprendiam a respeito de Deus? Era dentro de casa. Os pais ouviam o retinir da ordem que Deus tinha dado a Abraão: ordene aos seus filhos que eles sejam meus filhos, que eles se mantenham na aliança e que eles pratiquem o que é bom, o que é reto e o que é justo. E isso foi se perpetuando. Nós sabemos pela história de Israel quantas falhas houve, mas o fato é que essa missão competia à família. Meus irmãos, essa missão continua competindo à família. As nossas crianças não devem ser construídas no seu caráter e na sua espiritualidade nas escolas públicas, particulares, seja lá o que for, nas escolas seculares. Nossos filhos não devem ter a sua vida construída, a sua espiritualidade construída no mundo aí fora. Eles devem ser construídos a partir, na sua espiritualidade, na sua construção de caráter, a partir daquilo que Deus nos deu, a nós que somos os pais desses nossos filhos. Essa é a boa notícia, que Deus nos deu essa ordem. E se Ele deu essa ordem, Ele tem as razões do cumprimento dessa ordem. Existe uma má notícia atrelada a tudo isso. E que eu como pai, Roberta como mãe, estamos juntos com todos os irmãos que são pais ou que virão a sê-lo um dia. É que nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos controle sobre a nossa obediência. E muitas vezes nós nos prostramos diante do Senhor, lamentando porque nossos filhos estão mornos, estão afastados. O pastor orou por esses casos aqui hoje, mas dificilmente paramos para nos lembrar que talvez nós tenhamos sido desobedientes ao Senhor na trajetória inicial dos nossos filhos, enquanto ainda os tínhamos pegados pela mão. Nós precisamos despertar a igreja do Senhor, porque nós fomos de tal maneira sendo invadidos pelas contribuições das ciências, que não são as ciências de Deus, são as ciências que servem para a promoção do bem-estar, para tudo, para o crescimento intelectual, social, mas que, vez por outra, também nos afastam dos princípios de Deus. E nós de tal maneira fomos sendo informados e também encharcados por essas ideias, que muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus nos dá, preferimos abordagens outras que nos são dadas e nos esquecemos da simplicidade daquilo que Deus nos deu a fazer. Obedeçam, ordenem aos seus filhos que andem comigo. Ordenar aos nossos filhos que andem com o Senhor é sermos obedientes ao Senhor. Não significa termos controle sobre a alma e o destino eterno dos nossos filhos, mas significa dizer que nós fomos obedientes, cumprimos o nosso papel e agora simplesmente esperamos no Senhor, a fim de que Ele nos responda favoravelmente. Pais de famílias incomuns são capazes de obedecer a Deus e por isso mesmo são capazes de ensinar aos filhos e dar a esses seus filhos ordens específicas de instrução do Senhor. Não apenas isso, mas o texto aqui é claro: porque eu escolhi para que ordene. Veja bem, Abraão foi escolhido para uma finalidade, para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. E ele diz: eu escolhi Abraão para que ele perpetue essa aliança. E como é que Abraão faria isso? Ordenando alguma coisa a seus filhos. Na segunda sentença ele diz o que é para ordenar aos filhos. Porque pais incomuns ordenam aos seus filhos não quaisquer coisas, mas que seus filhos andem com Deus. Essa é uma ordem. Deus ordena algumas coisas na Escritura que nós achamos assim, mas como é que Deus teve coragem de ordenar isso? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que Deus teve coragem de dizer para mim que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Na nossa natureza caída, mesquinha, nós pensamos assim: como é que Deus teve coragem disso? E aqui nós olhamos como é que Deus teve coragem
de me mandar os meus filhos, andarem com Deus. Mas se Deus ordenou a nossa parte nessa história, como eu já falei antes, é obedecer. Obedecer porque Ele é Deus, nós não somos. Ele é Deus, nós somos criatura. Ele sabe por que ordena, e nós temos que crer que isso é algo que provém de Deus e simplesmente seguir e obedecer. Ora, se os seus filhos, os seus descendentes obedecessem, se eles se conservassem no caminho do Senhor, haveria perpetuação. Se por um lado o Senhor escolhe os seus filhos, eu escolhi Abraão, diz aqui. Por outro lado também, os filhos que Deus escolhe têm a obrigação de ordenar que os seus filhos naturais permaneçam fiéis no caminho do Senhor. Que eles permaneçam na trilha do Senhor e não se afastem dali. E essa expressão é uma forma pela qual nós entendemos como os nossos filhos chegarão a uma vida prática daquilo que é justo e daquilo que é direito. Porque se eles estiverem cercados pelo Senhor, se eles estiverem andando com o Senhor, eles aprenderão o que é justo e o que é direito. Meus irmãos, não é novidade para ninguém que nós muitas vezes nos deparamos com irmãos, com pessoas que se declaram, se professam cristãs, e que quando você vê algumas atividades e atitudes dessas pessoas, de justo e de direito não tem nada. É possível que haja uma dificuldade com a compreensão do que seja isso. E a primeira coisa que nós entendemos aqui é que ser justo e ser direito, no caso daqueles que seguem, é simplesmente obedecer a ordem que foi dada pelos pais, que por sua vez é a ordem que foi dada por Deus. Isso tudo parece muito confuso, mas o que Deus está dizendo aqui por sua palavra, que é inspirado, é inerrante, é que existe um Deus que escolhe os seus filhos. Quando escolhe os seus filhos, Ele não quer apenas um indivíduo, mas Ele escolhe uma nação, Ele escolhe uma posteridade. E para que isso aconteça, para que haja perpetuação disso, é necessário que nós tomemos uma atitude consciente. E essa atitude é de cuidar dos nossos filhos, porque eles, na verdade, no fundo, não são nossos. Eles foram deixados para a nossa administração durante um tempo, mas eles são do Senhor. Existe um ditado que diz: eu vou criar filhos para o mundo. Não, nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filhos para o Senhor. E é por isso que nós precisamos nos empenhar em tudo isso. Lá em Deuteronômio, mesmo capítulo 6, nos versículos de 4 a 7, nós lemos aquelas palavras de Deus, focando a aliança, ordenando aos seus filhos como deveriam replicar a aliança no ensinamento aos seus filhos, e isso ao longo de toda a caminhada, quando nós lemos assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quando Deus falou para Abraão: ordene aos seus filhos que andem comigo e que eles andem naquilo que é justo e direito, agora em Deuteronômio nós temos a ampliação disso. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós ordenamos? É simplesmente chegando para uma criança de 3 anos dizendo: a partir de hoje ande com o Senhor, e aí tudo acontece. Não é assim, porque o autor sagrado, ainda no Pentateuco, nos diz como: é dentro de casa, é sentado, é andando, é fazendo as coisas. Sabe, lavando a louça, aproveita para ensinar sobre Deus. Fazendo as coisas normais e naturais do dia a dia, aproveite para falar sobre Deus. Ensine sobre Deus em todo o tempo, porque Deus está conosco em todo o tempo. Nós não temos hiatos na nossa relação com Deus. Deus não é alguém que aparece na nossa vida quando entramos pelas portas da igreja.
Deus habita a vida dos seus filhos, o íntimo dos seus filhos, e nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos, a fim de que eles também cresçam sabendo que poderão ser filhos de Deus. Então logo tenham consciência e professem o Senhor como único e suficiente Salvador. Deus chama os seus filhos, ordena que seus filhos andem com Ele em aliança, ordena que os filhos da aliança repitam o gesto até o fim de todas as coisas, até o fim da nossa vida. Deus ordena que nós ordenemos, e assim sucessivamente, até o fim de tudo. Pais de famílias incomuns ordenam a seus filhos algo muito especial, que nenhum pai que não seja de uma família do Senhor consegue fazer: que andem com Deus e que sejam fiéis a Deus até o final. Pais incomuns descansam que o que passar disso é atribuição do próprio Deus, e isso dá descanso à nossa alma, porque a despeito da nossa finitude, da nossa fragilidade e das nossas falhas, inclusive quando nós cuidamos dos nossos filhos na sua criação, nós temos um Deus em quem nós podemos descansar, nós temos um Deus em quem podemos confiar, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, e Abraão confiava em Deus acima de tudo, porque ele se relacionava com Deus. Eu o escolhi, eu o conheci, eu chamei Abraão para ser íntimo. Deus chamou a mim e a você para nós sermos íntimos dele. E quando nós somos íntimos de alguém é porque nos relacionamos com aquele alguém. E nós nos relacionamos com Deus, sabemos quem é Deus, podemos confiar em Deus, porque nós temos vivido aquilo que Deus faz, e nós sabemos quem Ele é. Pais incomuns, meus irmãos, ordenam finalmente, nessa tríade de ordens que Deus deu a Abraão, que os seus filhos façam o que é certo. A posteridade de Abraão e dos filhos de Deus deve agir de modo justo e de modo direito. Isso não é um gesto voluntário, mas é uma ordem deixada por Deus. E isso é muito curioso, porque isso deixa frutos. Se nós instruirmos os nossos filhos pela ordem de Deus, se nossos filhos se aproximarem do Senhor, reconhecendo o nosso Deus como o único e verdadeiro Deus, relacionando-se também com Ele, eles darão frutos, e o fruto que os nossos filhos, o primeiro fruto que os nossos filhos darão, terá sido também o primeiro fruto que nós demos lá no começo, que é a obediência. Se nós começarmos por obedecer a Deus, quando Ele diz: ordene aos seus filhos o que eles devem fazer, ordene aos seus filhos como eles devem ser, e se nós lá no começo, como primeiro fruto da ordem que nós recebemos de Deus, dermos a obediência, os nossos filhos instruídos e trazidos também pelo Senhor terão como seu primeiro fruto também a obediência. E é interessante porque a cada geração de gente obediente, uma nova geração vem depois ouvindo as ordens do Senhor. Nós olhamos grandes movimentos da antiguidade, movimentos inclusive que nos estimulam. O movimento puritano, por exemplo, todos nós lemos as obras dos puritanos. Meus irmãos, onde estão os descendentes dos puritanos? Houve um momento, que eu não sei explicar qual, se alguém quiser fazer uma tese, está aí um bom assunto. Houve um momento em que as gerações pararam de ouvir, e quando as gerações param de ouvir, elas param de obedecer, e quando elas param de obedecer, a geração seguinte já não ouve mais nada. Se nós nos calarmos, a geração seguinte à nossa já estará emudecida. O primeiro fruto, portanto, é o da obediência. E essa é a condicionante que Deus coloca aqui, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Faça todas essas coisas, e a condicionante é essa:
Esses elementos são aqueles que vão permitir que Abraão veja a promessa sobre a vida dele. Pais de famílias incomuns ordenam que seus filhos façam o que é justo e o que é direito, o que é certo, sabendo que a obediência a isso é o que vai determinar o cumprimento e a perpetuação da aliança sobre aquelas gerações. Isso é o que nós vimos aqui sobre esse versículo 19. Mas há algo por detrás disso aqui. Lá em Tiago 2:23, nós lemos assim: cumpriu-se assim a escritura que diz, : Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Nesse trecho de 16 até o 33, quando eu falei para vocês que encerra ali aquela moldura, nós vemos uma imagem de proximidade, de intimidade, provocada pelo próprio Deus. É Deus quem chama Abraão de amigo, é Deus quem traz Abraão para a amizade. É Deus quem modela o interior de Abraão a tal ponto que ele comece a obedecer a Deus. E isso desde o começo: sai da tua terra. E Abraão não entendeu nada. Abraão era um pagão, um idólatra. Eu não sei quantos deuses Abraão servia lá em Ur. Mas o fato é que ele ouve aquilo e obedece, e sai sem saber para onde. Desde o começo, uma das marcas de Abraão é que ele ouvia Deus e obedecia a Deus, sendo ser humano como nós, pecando como nós. Nós vemos vários pecados dele aqui, a Bíblia não esconde isso de nós. Mas ele era um homem que conseguia entender Deus falando e obedecia quando Deus mandava alguma coisa. Abraão tinha aprendido a lidar com Deus, um Deus que é totalmente justo. E quando Deus diz assim: ensina, dê ordens aos seus filhos para que eles sejam justos, Abraão não teve por que replicar, porque ele se relacionava com Deus que era justo, ele se relacionava com Deus que era correto, que era direito. Então não era nada de estranhar que o próprio Deus, que tinha essas características, dissesse a Abraão: manda que seus filhos sejam parecidos comigo. Passa-se o tempo e a revelação é totalmente desvelada em Jesus Cristo, no limiar dos tempos. E nós passamos a entender pela escritura do Novo Testamento que, na verdade, aquilo que começa lá atrás, ainda lá no Gênesis, nada mais é do que Deus preparando um povo, e esse povo tinha uma característica: tem que se parecer comigo, tem que ser meu amigo, e vai ser tão amigo meu, que mesmo sendo meu servo, eu não vou mais chamar de servo, eu vou chamar de amigo. Mesmo sendo desfigurado pelo pecado, eu vou fazer bonito, cheiroso, novo. E mesmo sendo comprado dessa natureza caída, do meio desse pecado fedorento no qual nós já nascemos mergulhados, Deus diz assim: e eu ainda vou te trazer para a minha família, vou te colocar na minha família e vou dar meu sobrenome a você. Deus já estava lá em Abraão preparando a gênese, a semente de um povo que nós hoje já entendemos o que é, mas que, assim como no tempo de Abraão, continuamos duramente focados em ter dificuldade em entender melhor e em seguir a trilha que Deus nos deu. É a nossa natureza contra a qual lutamos, é a carne que ainda se levanta e que nos traz tantas dificuldades, não apenas para nós, mas para quando ainda ouvimos a voz do Senhor pela Escritura: ordene aos seus filhos, e nós lá no fundo, isso dá muito trabalho. Meus filhos hoje têm 28 e 25 anos, estou certo, né? A gente pergunta, porque senão depois a esposa briga, né? Se a gente errar. Isso aqui nem data de casamento. Mas eles já tiveram 5, 10 anos, já foram adolescentes, meus irmãos. Graças ao Senhor, eu e Roberta estamos vivos. Eles foram adolescentes.
E eu sei o que quer dizer quando uma família cristã diz assim: eu estou à porta de não aguentar mais. Porque nós precisamos falar 85 vezes a mesma coisa, e não é isso que Deus faz conosco. Talvez criar filhos seja a porta mais didática para nós entendermos como é que Deus se sente em relação a nós. Porque Deus nos fala não 85, mas talvez 8.500 vezes a mesma coisa, e nós erramos nas mesmas, tropeçamos nas mesmas pedras, erramos nos mesmos princípios. Por pura misericórdia, Deus nos faz seus amigos. Isso está lá no centrinho de uma doutrina que para nós reformados é uma doutrina muito cara, que é a doutrina da eleição. É lá dentro, lá no âmago, nós nos tornamos amigos de Deus. E isso aparece aqui no versículo 19, como uma espécie de proto-sistematização dessa teologia, que para nós é tão importante. Deus resolve estender a sua mão poderosa e chamar Abraão. Abraão não aparece lá no meio do Oriente Médio, da Antiguidade, e diz assim: se é que existe um Deus aí em cima, eu quero ser seu amigo. Não, ele está lá passivo, e Deus o chama para andar com ele. Abraão é chamado de amigo de Deus em outros lugares da Escritura. Segundo Crônicas 20, Tiago 2. Exatamente por conhecer o coração do seu amigo Abraão, é que Deus o estava levando a se envolver nesse tempo e nesse propósito específico, tanto pelo bem da sua posteridade, quanto pelo bem daqueles que estavam naquelas duas cidades sobre as quais esse trecho da Escritura fala. Porque Deus, sendo amigo de Abraão, revela ao seu amigo o que ele está prestes a fazer. E foi essa revelação que moveu o coração de Abraão a suplicar a Deus por eventuais pessoas justas e corretas que estivessem no meio daquelas cidades já julgadas pelo Senhor. Na verdade, Deus tinha escolhido Abraão para cumprir os seus propósitos. E os propósitos de Deus são perfeitos, são eternos. Vou contar um segredo para vocês. Se vocês têm filhos, Deus permitiu que vocês fossem pais para cumprir também propósitos na vida de vocês. Isso aqui não é aquela fala vazia, né? Deus tem um propósito na sua vida para você ficar empolgado, não é isso não. Mas nós temos, sim, propósitos a cumprir por causa do plano eterno de Deus. Não é por causa do nosso benefício particular, mas é por causa do plano eterno de Deus. Você imagine o que aconteceria nas gerações futuras se todos nós resolvêssemos não mais obedecer a Deus. Onde estariam aqueles que viriam após nós? Eu sei que a nossa resposta teológica vai ser: se há eleitos após nós, Deus vai levantar os meios pelos quais eles sejam salvos. E isso é uma verdade, mas nós teríamos perdido o privilégio de servir ao Senhor nesse quesito. Nós temos capacidade natural, uma capacidade natural para escolher as coisas. Mas nós não temos essa capacidade por causa do nosso total afastamento de Deus. Nós não temos essa capacidade focada para nós mesmos interagirmos com Deus enquanto Ele não interagir conosco. Não podemos. E o Senhor nos chama. O Senhor nos traz para perto dEle. Eu voltei a esse ponto porque o versículo começa: porque eu escolhi Abraão, eu o escolhi. Neste momento, aqui no nosso momento de comunhão diante do Senhor, ao redor da palavra, o Senhor repete essa mesma palavra para cada um dos seus filhos que estão aqui nesta noite. O Senhor olha para o Antônio e diz: eu escolhi o Antônio. Olha para Maria e diz: eu escolhi a Maria. E quando o Senhor diz: eu escolhi,
ele completa: eu escolhi para alguma coisa. É a isso que eu me referia quanto a cumprir os propósitos de Deus. Se nós focarmos a nossa família e não quisermos que ela seja uma família comum, como as que estão aí fora, no mundo, famílias que muitas vezes nós, pastores, quando recebemos alguma pessoa para falar: pastor, nós resolvemos nos casar. Que maravilha, meu irmão, e aí, como é que estão os preparativos? Quando você chega naquela ideia, vocês estão conscientes de que vão se unir, são duas pessoas diferentes, vêm de famílias diferentes, como é que vocês pararam para pensar sobre isso? Não é raro nós ouvirmos de pessoas de dentro das nossas igrejas: pastor, se não der certo, a gente separa. Vejam bem, as coisas comuns das famílias comuns muitas vezes andam muito perto das famílias incomuns, que são as famílias do Senhor. E nós precisamos fazer aquilo que Abraão fez: para tudo, está no relacionamento com Deus, conhece quem é Deus e ordena aos seus filhos, e deixa uma ordem para os seus filhos. Ordena a seus filhos que sejam justos, retos, que andem com o Senhor, e deixa uma ordem para eles: além de serem justos e direitos, vocês também vão ordenar aos seus filhos que sejam justos e direitos. E assim vem filhos, netos, bisnetos. Essa é a ideia da perpetuação da aliança. Quando nós vamos lá para Colossenses 3, lá no versículo 18, até o primeiro versículo do capítulo 4, eu vou ler um pequeno trecho, pequeníssimo trecho da Escritura, que hoje arrepia pessoas que não são mais pertencentes a uma família em comum. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Eu não sei se vocês notaram, mas creio que sim. Não há uma só palavra, não há um só verbo de sugestão. Todos os verbos são imperativos. Todos. Sabe onde começa a nossa capacidade de sermos esposas que se sujeitem ao marido como convém ao Senhor, de maridos que não tratam a sua esposa com amargura e a amam muito, de filhos que obedecem a seus pais, de pais que não irritam seus filhos, de empresários, trazendo para o nosso tempo, de empresários que não maculam a honra dos seus funcionários. Tudo isso começa na mesma ordem que Deus deu a Abraão: cuide dos seus filhos, obedeça a minha ordem e ordene aos seus filhos que eles também obedeçam essa mesma ordem. Famílias incomuns têm em comum o fato de se renderem a Deus, de serem absolutamente diferentes do padrão comum dessa vida, e têm em comum também o ardente desejo de obedecer
tudo que Deus nos ordena fazer, mesmo diante das nossas dificuldades. Esse é o desejo do nosso coração. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos angustiados, porque entre o que desejamos e o que conseguimos, existe, às vezes, muita dificuldade. Mas assim como nós cantamos, nós precisamos descansar no Senhor, sabendo que Ele sonda o desejo do nosso coração e nos reveste com capacidade que vem dEle para sermos famílias incomuns e especialmente para hoje à noite, como refletimos, para que sejamos pais incomuns que vão construir famílias incomuns. Amém, queridos? Vamos curvar a nossa fronte.